Então, pessoal, voltando a mais uma aula de história, a gente já caminhou aí pela chegada da família real aqui no Brasil, a gente já viu as mudanças políticas, econômicas, estruturais na educação que isso causou no Brasil. Agora a gente vai falar um pouco sobre o processo de independência que aconteceu em 1822, como vocês estão vendo aí embaixo. A gente vai tentar ver um pouco aqui de início, né? Como isso aconteceu, quais foram os fatores que causaram isso e as consequências, é claro, e as formas que essa história chegou pra gente até hoje. Um dos primeiros pontos que eu queria falar com vocês é sobre esse quadro do Pedro Américo, né? Que é o quadro mais famoso que a gente tem desse evento. Ele e outro, acredito que a gente vai ver em sequência, que eles representam esse momento aí que o Dom Pedro teria gritado, que faz parte do imaginário brasileiro, né? Independência ou morte, né? Alguns pontos que seria interessante que a gente visse primeiro. Por exemplo, esse quadro aí, ele é de 1888 e o evento aconteceu em 1822, ou seja, tem uma diferença enorme aí de tempo. E a gente está na época que esse quadro foi encomendado, em 1888, a gente já vai ter uma monarquia mais fragilizada, aí as portas de se diluir, de virar uma república, ou seja, já sem apoio popular, e apoio popular nem tanto, assim, não que se interfira tanto, mas sem apoio das classes dominantes, apoio da nobreza. Então, é um quadro que ele conta bem mais sobre a época em que ele foi pintado do que sobre a época que aconteceu de fato. E a gente vai ver um pouco disso mais pra frente. Mas primeiro a gente tem que ver a questão do contexto onde tudo isso aconteceu, né? A primeira coisa que é importante que a gente saiba sobre essa independência, né, do Brasil, que possivelmente ela não teria ocorrido nessa época, não fosse a vinda da família real para cá, para o Brasil, em 1808. Por que isso? Com a família real vindo aqui para o Brasil, a mudança do centro político do Brasil para o Rio de Janeiro, a gente não teria aí todas essas mudanças na economia brasileira. Ou seja, a gente não teria aí a fundação de bancos, do ensino superior, de rotatividade de capital, a gente não teria aí uma nobreza, uma classe que enriqueceu muito nesse período. Ou seja, tudo isso, toda essa mudança estrutural que teve com a vinda da família real para cá, fez com que aquela população dali, aqueles setores da sociedade, eles evoluíssem muito para se acreditarem que seria possível que esse país se tornasse independente, que essa região se tornasse independente, né? Então, um dos fatores determinantes para que essa independência acontecesse foi a chegada da família real aqui no Brasil e as mudanças que trouxeram aí a estrutura política daqui. Então, a gente vai ter aí a Revolução do Porto, como vocês estão vendo pontuado aí embaixo, do lado, eu acredito, que eu já pedi para vocês fazerem um trabalho sobre isso, né? Mas em linhas gerais, né, após a retirada das tropas francesas de Portugal, a gente vai ter aí a Revolução do Porto, que seria as mudanças, reformas políticas que a nobreza portuguesa estava querendo, que a elite portuguesa estava querendo estabelecer naquele local. Então, vejam só o que estava acontecendo aí. Eles estavam querendo acabar com o absolutismo, né, que é aquela ideia de governo, de poder absoluto na mão de um só indivíduo, no caso a figura do rei aí. E isso estava acontecendo aconteceria de qualquer forma, né? Então, eles exigem que o Dom João VI, que atualmente estava no Brasil, governando, ele voltasse para Portugal. E a coisa ficou tão séria, tão grave, as exigências eram tão acaloradas, que caso ele não voltasse, ele poderia perder
o governo, e poderia perder o trono, perder a coroa. Então ele retorna para Portugal, nesse contexto, né, de protesto, de reivindicação do povo para que ele voltasse, e deixa o Dom Pedro aqui no Brasil como príncipe regente. O que significa isso? Ele não é rei, ele está governando, mas ele não é o rei, ele é o príncipe, né? Então, tem início aí do processo em Portugal de uma monarquia parlamentar, que a gente sabe muito bem o que é uma monarquia parlamentar, né? A gente já estudou bastante sobre isso nas revoluções inglesas, que seria essa ideia de que o rei poderia tomar algumas atitudes, ele poderia ter algumas decisões, mas quem de fato iria governar era o parlamento. O rei não faria nada não fosse antes aprovado pelo parlamento, que seria uma espécie de governo, né? A união ali de saberes, de pessoas em um grupo que determinariam o que seria tomado economicamente, leis, etc, etc. Esses movimentos, né, portugueses, um desejo que eles tinham era de recolonizar o Brasil. Vocês lembram que a gente estudou, né, que quando a família real veio para cá, a gente ficou em igual patamar com Portugal. A gente se tornou a sede do Império, né, a família real estava aqui, e a gente se tornou aí em equivalência, em igualdade com os colonizadores, né? A gente não era mais uma colônia. E esses movimentos em Portugal, eles queriam, de fato, colonizar o Brasil, que o Brasil se tornasse mais uma vez algo dependente de Portugal. Então, a gente vai ter esse período regencial, como está pontuado aí, curtíssimo, de 1821 a 1822, e nesse processo vão se formar aí dois partidos muito fortes no Brasil, talvez sejam os mais famosos, né? Tiveram outros, mas com certeza os que mais tiveram visibilidade foram o Partido Português e o Partido Brasileiro, aqui no Brasil, isso, no período regencial. Esse Partido Português, ele não tinha interesse em que Portugal, em que o Brasil fosse independente. Eles queriam, é claro, mais participação econômica, eles queriam os mesmos direitos que Portugal em relação à economia estrangeira, em relação ao comércio, em relação à independência financeira, mas eles não queriam a separação do Brasil de Portugal. Basicamente, eles eram vistos aí como colonizadores, né? O Partido Português ainda era colonizador. Já o Partido Brasileiro, ele queria o oposto. Ele queria que o Brasil fosse independente, né? Eles tinham essas mais ideias libertadoras. Nesse contexto, o reino de Portugal, né? O rei já não apitava, mas já não mandava tanto nas questões políticas. Dom João VI, lá em Portugal. Então, ele começa a sofrer muita pressão para que o filho dele volte para Portugal, para governar junto com ele, né? Por que é que o pessoal de Portugal estava querendo isso? Eles estavam vendo que esse movimento aqui no Brasil estava ganhando muita força, do Brasil ser independente. Então, eles queriam que, com a ausência daqui de Dom Pedro, o Brasil ainda ficasse mais fragilizado e Portugal ganhasse mais visibilidade, ganhasse mais nome, né, como governância. Então eles começam a exigir o retorno de Dom Pedro para Portugal, né? Então o Dom Pedro, ele começa a perceber, o próprio pai, Dom VI, tem uma carta que ele envia para o Dom Pedro falando que ele volte para casa, né? Ele sofrendo muita pressão, é claro, lá, já sem governar mais, ele só tinha um cargo titular, ele era o rei, mas ele não governava. A gente vai ter aí o Dom Pedro vendo essa situação de voltar para um país que ele não teria tanta força política como ele estava tendo aqui no Brasil, né? Como ele poderia ter aqui no Brasil. Então, as ideias de independência do Partido Brasileiro começam a
permear a corte, né, a nobreza que estava aqui no Brasil, e começa a se ter a ideia de que isso vai aconteceria de qualquer jeito, né? O Brasil seria independente. Então Dom Pedro seria mais inteligente se ele participasse disso como governante, e não que ele fosse engolido no processo. Então, o que é que a gente vai ter aí? O Dom Pedro, que vocês estão vendo aí duas fotos. Essa foto de um homem mais sem barba é o Dom João VI, e essa do rapaz aí barbado é o Dom Pedro. Barbado, né? Aí. Que é o personagem da novela das 6 que está reprisando agora na Globo. Então o Dom Pedro, ele começa a angariar voto da nobreza, né? Que era realmente o pessoal que ele desejava ter incluído nesse movimento, que era quem podia determinar alguma coisa. Então a gente vai ter aí, em 1822, no dia 9 de janeiro, né, o bendito do dia do fico, né, que é um dia que é conhecido. A gente vê isso ainda nos livros de história hoje. Que seria esse dia em que Dom Pedro diria que ia ficar no Brasil, que ele proclama a frase, né, que se é para o bem do povo e felicidade geral da nação, diga ao povo que fico, né? Se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, diga ao povo que fico. Assim veio a informação para a gente, né? Então, o Dom Pedro, lembrem-se bem, ele estava aí saindo em turnê, vou usar essa frase, né? Ele estava caminhando por São Paulo ali, por aqueles estados, por aquelas regiões do sudeste brasileiro, para tentar angariar apoiadores para a causa dele, né? Que era a nobreza, era a elite quem determinava isso. Nesse processo, quando ele estava lá em Santos, São Paulo, né, que é em São Paulo atualmente, o Brasil recebe uma carta portuguesa, né, dizendo que se ele não voltasse para Portugal, as tropas portuguesas atracariam aqui no Brasil com um ataque violento ao Brasil, né? Ele não está em casa nesse período, ele está nesse momento de angariar apoiadores. Quem recebe essa carta é a Leopoldina, que em sequência envia essa carta para ele, né? Então, a partir disso, dessa recusa de Dom Pedro voltar para Portugal, se inicia o processo de independência brasileiro, né? Essa é o grito do Ipiranga, né? Porque esse grito, essa fala do Dom Pedro, ela teria acontecido às margens do rio Ipiranga, que vocês estão vendo aí na foto, aí embaixo, né? Uma foto atual, é claro. Na outra imagem vocês estão vendo a outra figura que eu falei, que representava esse grito de independência, né? Que é o Dom Pedro no meio do povo, né? No meio de uma população aí bem mista, fazendo esse grito de independência, que é uma imagem bem simbólica, mas a gente vai falar sobre ela numa próxima aula. A gente vai falar sobre as duas imagens. Nesse inteirinho aí, o bom que a gente saiba, é bom que a gente tenha plena consciência disso, é que a população não participou desse processo. A população simples, a população comum. Diga-se de passagem, ela nem sequer entendeu direito o que era que estava acontecendo, porque efetivamente não modificava nada na vida deles, né? Tem um livro do José Murilo de Carvalho, que é chamado Os Bestializados, que ele fala sobre esse processo. Ele vai apontar que a população não sabia o que era que estava acontecendo. Eles dormiram colônia, né? Dormiram dependentes de Portugal e acordaram aí como país independente sem perceber ou participar desse processo. Quem participou de fato desse processo, quem colocou ele para frente, quem organizou ele e fez com que acontecesse, foi a elite brasileira, a elite da época.
né? Principalmente um atuante ferrenho disso é o José Bonifácio, que vocês estão vendo aí nessa figura do meio. Foi um atuante político que muito íntimo da família real, que estava aí apoiando esse processo de independência e quem organizou basicamente tudo, né? Mas uma coisa que é interessante que a gente... dois pontos que é interessante que a gente veja é sobre como essa independência foi feita de forma estranha e desregulada, né? Primeiro ponto, que a gente não se modificou tanto porque a gente ficou independente de um rei para se tornar governado pelo filho dele. Ou seja, qual é a mudança prática disso? Um homem que estava aqui governando e que ele era também herdeiro de Portugal. Quando o pai dele morresse, ele assumiria o trono, né? Então, onde é que está o processo de independência nisso aí? Se a gente permanece com um rei que é português, Dom Pedro era português, ele não era brasileiro, e permanece na mesma família, na mesma dinastia. E, em consequência disso, o segundo ponto, né? A gente vai ter bem mais permanências, né, continuidades, do que mudanças práticas. O Dom Pedro, ele fazia basicamente a cartilha do pai dele, né? Ele tinha as mesmas impressões, valorizava as mesmas coisas que a monarquia valorizava. Então a gente não teve tanta mudança nisso. Por hoje, a nossa aula se encerra aqui. Na próxima aula a gente faz uma análisezinha das imagens.